Boa noite a todos. Como proposto na disciplina de Bioética e Bem-Estar Animal, trouxemos o artigo denominado A Ética do Consumo da Carne Halal, Preferências dos Consumidores da Inglaterra, segundo o método de abate. Então, nosso grupo é composto por mim, Carolina Conquel Barbosa, e pela Carolina Soares Vandermeer. Então, a carne halal ela vem ganhando cada vez mais importância no mercado global e vem apresentando um rápido crescimento do segmento da indústria de carne na União Europeia. Isso ocorre principalmente devido ao crescimento exponencial da população muçulmana residente na Europa. E, além disso, um relatório de consumo de carne relatou que, embora a população muçulmana represente 5% da população da Inglaterra, os muçulmanos respondem por mais de 20% do consumo de carne halal de ovelha. O número de ovelhas abatidas no Reino Unido é atualmente de cerca de 14 milhões. De acordo com a pesquisa de bem-estar animal em 2015, o abate halal na Grã-Bretanha foi responsável por mais de 40% do total de todos os pequenos ruminantes abatidos neste ano, e o número aumentou para 70% em 2018. Então, para que a carne ela seja considerada halal, os animais eles devem ser abatidos de acordo com as regras derivadas do Alcorão. Então, os animais eles devem estar vivos e saudáveis e não necessariamente conscientes ao ponto de cortar o pescoço. Porém, algumas autoridades muçulmanas elas insistem para que os animais estejam totalmente conscientes. Além de cumprir as regras do halal, as práticas também devem cumprir os requisitos legais do país onde o abate é realizado. De acordo com um relatório da Agência de Padrões de Alimentos do Reino Unido em 2019, 25% das ovelhas foram abatidas sem atordoamento em 2018, sendo 10% superior em relação ao ano de 2012. O abate halal de frangos de corte representou 21% da produção de carne, sendo que em 41% desses animais não sofreram qualquer forma de atordoamento. E dos 35.343 bovinos abatidos, 3,6% foram de acordo com o método halal, sendo que em 1% não foram utilizados nenhum método de atordoamento antes do corte do pescoço. Então, o objetivo desse estudo foi examinar a frequência de consumo de carne em uma amostra representativa de consumidores halal na Inglaterra e sua preferência por carne com base na espécie animal, considerando ainda a preferência dos consumidores halal por carnes à base do método de abate, com ou sem atordoamento. E, pelo que os autores sabem, não há outro estudo existente sobre o assunto. Quanto à metodologia utilizada pelo estudo, um N de 250 consumidores de carne halal foi estabelecido pelo grupo de pesquisa. 2 voluntários, portanto, foram incumbidos de estar aplicando questionários que foram desenvolvidos pelo mesmo grupo de pesquisa, e esses voluntários entravam em contato diretamente com esses consumidores. O restante dos entrevistados que participaram da pesquisa acabaram sendo recrutados por compartilhamento de links na web, tanto pelo WhatsApp, Facebook e e-mail. E aí está apresentando aqui no slide o N. E todo o estudo teve aprovação no Comitê de Ética concedido pela Universidade de Bristol. Quanto aos resultados, nós temos que a maioria dos contribuintes responderam todas as questões desses questionários aplicados, e as características sociodemográficas dos entrevistados incluíram 67% de homens, 32% de mulheres e 0,4% sendo considerado de outro gênero. Outros dados como estado civil, idade, profissão e grau de escolaridade também acabaram sendo avaliados. Essa tabela, que é a tabela 1, mostra a distribuição das respostas ao fazer as perguntas sobre a frequência de consumo de carne, preferência de carne de acordo com a espécie, preferência de acordo com o método de abate. E a maioria dos entrevistados, 50,8%,
bem na metadinha, indicou que comem carne por pelo menos uma vez pela semana e 45% comem carne pelo menos uma vez por dia. E apenas 0,4 dos entrevistados indicaram que consomem carne ocasionalmente, por exemplo, em feriados religiosos. E a maioria dos consumidores de halal, 96%, comem carne pelo menos uma vez diariamente ou semanalmente. Esse é o dado mais relevante que a gente obteve dessa pesquisa. Cultura, religião e gênero foram identificados como os dois principais fatores que influenciam os padrões de consumo de carne, sendo que, de acordo com o relatório da Agência de Padronização de Alimentos de 2018, as mulheres possuem maior preferência por carne de frango, enquanto que homens por carne bovina e de cordeiro, corroborando com os estudos de Koberod e colaboradores em 2002, na Noruega, onde a maioria das mulheres entrevistadas indicou preferência por carne branca, e Kenyon e Barker, em 1998, relataram que mulheres consumidoras de carne halal consideram a carne vermelha repulsiva porque a cor avermelhada está associada ao sangue e possui baixa digestão. Mesmo com o impacto negativo relatado sobre o bem-estar dos animais durante o abate sem o atordoamento, a maioria dos entrevistados indicou sua preferência por carne de animais abatidos usando esse método, sendo que 69,9% indicaram sua preferência por carne de animais abatidos sem atordoamento, enquanto que 14,6% preferiam a carne de animais atordoados. No estudo realizado por Farouk e colaboradores em 2014, os consumidores halal consideram essa carne como tendo uma alta qualidade espiritual, sendo o único método praticado pelo profeta do Islã por cerca de 1.400 anos atrás. E de acordo com Naki Singh, em 2014, alguns muçulmanos evitam a carne de animais atordoados por causa de dúvidas sobre a compatibilidade do atordoamento com as regras do halal. No entanto, de acordo com Schroeder e Hudges, há uma preocupação pública com relação ao bem-estar animal. Porém, consumidores do Reino Unido tentam se desligar dos procedimentos da fazenda que podem afetar o bem-estar animal ou aspectos do bem-estar do transporte e abate. Essas descobertas contrastam com os resultados do estudo atual, onde a maioria dos entrevistados consumidores de carne halal preferiam a carne de animais sem o atordoamento. Além disso, de acordo com Taussig, em 2010, apesar de um recente aumento na preocupação com o bem-estar animal no Reino Unido, não houve aumento na compra de carne ou outros produtos animais que são percebidos como originários de sistemas de alto bem-estar. A educação da população sobre os métodos de abate pode ser útil para ajudar os consumidores a tomar decisões informadas sobre a compatibilidade de alguns métodos de atordoamento com as regras do halal. Por exemplo, nesse estudo, 69,9% dos entrevistados preferiam a carne de animais que não sofreram o atordoamento, sendo que 45,7% evitam a carne de animais atordoados porque não têm certeza sobre a compatibilidade de tais carnes com as regras do halal, 23,7% só comeriam a carne halal atordoada se não tivesse a opção de não atordoar, e 21% consideravam a carne de animais atordoados como haram, ou proibida. Então, como conclusão, os autores colocaram que os fatores culturais e religiosos podem ter influenciado os resultados do presente estudo. Há limitações dos dados do presente estudo pela alta proporção de muçulmanos instruídos e pesquisados, que pode ter afetado a representatividade dos dados dos muçulmanos do Reino Unido. Muitos muçulmanos parecem preferir a carne de animais abatidos sem atordoamento, no entanto, a maioria deles não tem certeza do status halal da carne de animais atordoados. E a educação dos consumidores de carne halal sobre os diferentes métodos de abate é importante para permitir com que essas pessoas façam escolhas informadas ao comprar a carne. E este estudo pode auxiliar futuras legislações de bem-estar animal relacionadas ao abate religioso.
Bom, e aí, como a professora Rita propôs, a gente precisa responder aqui algumas questões, né, já previamente selecionadas. A primeira é: os objetivos estão claros? A resposta é sim. Ele deixou muito claro tanto no título como também na introdução do estudo. A segunda pergunta tem a resposta não, né? As formas de avaliação para as respostas dos questionamentos abordados nos objetivos desse estudo foram muito superficiais e tendenciosas. E também as análises foram feitas de forma muito informal, fazendo uso de redes sociais e aplicadas também por terceiros. Não foi nenhum grupo de pesquisa que teve o trabalho de se expor e fazer a aplicação dos questionários. O público-alvo também foi muito limitado, sendo aplicado principalmente em praticantes de islamismo e judaísmo, não abrangendo a população da área proposta dos objetivos, que era Inglaterra, né? E também não foram adotados métodos estatísticos efetivos para o estabelecimento de um número amostral. Foi o quanto deu. Foi o que eles deixaram bem claro, né, na metodologia do artigo. Então, foi muito não representativo. Terceira pergunta é quanto aos resultados, se eles trouxeram as respostas desejadas. E a resposta é não. O autor pouco abordou sobre o tema proposto, enfatizando muitas características socioeconômicas e demográficas desses entrevistados, não trazendo à luz, portanto, a temática da bioética. A quarta pergunta é quanto à discussão, se ela tinha sido robusta, né? E não, para a temática proposta, outros assuntos foram abordados de forma muito detalhada, deixando de lado os princípios e objetivos do estudo, como, por exemplo, as características socioeconômicas, que foi massacradamente debatido ali na discussão. A quinta pergunta é quanto às conclusões, né? Se elas estão, portanto, relacionadas com os objetivos, e a resposta é não. As frases elas foram utilizadas de uma forma muito incoerente com os objetivos principais estabelecidos por esse estudo, né? E abordando a relevância para médicos veterinários. Mas a questão é, por que isso é relevante para o médico veterinário a esse ponto, né? Se eles focaram tanto nessa questão socioeconômica. E também para varejistas, a gente até entende, mas essa é uma revista A1. E de que forma que esses resultados chegariam ao público geral? Bom, o questionamento 6 é o seguinte: o que poderia ser melhor? Bom, podemos citar aí principalmente a metodologia utilizada, a discussão que poderia ter sido muito mais robusta e enfatizando também os resultados obtidos, né? A sétima pergunta é se a gente tinha percebido algum erro de conteúdo ou de metodologia. E aí a gente pode citar vários, né? O número amostral, que foi completamente à base da sorte, os métodos estatísticos foram muito irrelevantes, o viés de seleção também dos entrevistadores e entrevistados foi muito superficial, e as referências também desse artigo foram muito desatualizadas. Bom, esse aqui é o último slide e a última pergunta também, né? Os resultados apresentados foram o que a gente esperava? Não, a gente estimava uma discussão muito consistente abordando aspectos bioéticos relacionados também ao consumo de carne halal, né? Bem como o impacto no bem-estar animal e percepção de uma amostra representativa na população que reside na Inglaterra e não de grupos específicos, como acabou acontecendo no estudo. Ademais, é isso, esperamos que a gente tenha abordado de uma forma legal esse trabalho. Não desmerecemos o valor que ele tem para a comunidade científica, a comunidade em geral. E é isso aí. Estamos disponíveis para questionamentos. Muito obrigada.